Nesta oportunidade, nós vamos estudar a Palavra de Deus baseado no versículo que está registrado em 1 João capítulo 4 e versículo 4, que diz: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E desse versículo nós temos várias partes, vários assuntos que está incluído neste versículo, mas eu quero enfocar com o tema nesse versículo, com uma palavra que está nesse versículo que traz uma grande lição de orientações sobre a nossa vida, que é a última palavra desse versículo, que diz: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está no mundo? O mundo, temos uma compreensão de que a palavra mundo, ela nos leva à compreensão do mundo geográfico terrestre, do mundo espiritual e do mundo humano. Estas três relações com esta palavra mundo, ela nos traz ensinamentos bíblicos para a nossa vida. E nesse versículo a palavra de Deus diz: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, já foste vitoriosos, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Esse versículo ele é muito forte porque nos representa e nos dá um entendimento da realidade atual. O mundo representa o sistema maligno aqui nesse versículo também, mas representa também as pessoas que estão vivendo neste contexto de malignidade, de maligno, do sistema do mundo maligno atuando aonde? No mundo humano. Então, a multidão de pessoas do mundo, a multidão de pessoas que estão no mundo geográfico, de pessoas incrédulas que não crê de maneira alguma, e o espírito do erro, que é hostil, que é guerreador contra todas as coisas que se fala de Deus, e seu Filho Jesus Cristo. Então nós vemos que o mundo maligno, espiritual maligno, ele é contrário a tudo que é da divindade, porque Satanás, sendo o cabeça deste mundo maligno, ele foi expulso do céu e formou um grande exército com milhares de espíritos que estavam ali no céu e foram expulsos porque rebelião, orgulho, a malignidade que entrou nas suas vidas. Então eles foram expulsos e agora tudo que se fala contra Deus é o que eles estão determinados a fazer. E é descrito que uma influência contrária, denominada pelo anticristo ou Satanás. Então, os anticristos já estão atuando, não o anticristo que ocorrerá durante a grande tribulação, mas pessoas têm se tornado anticristo, pessoas deste mundo maligno atuando no mundo humano, eles têm se feito anticristo e
Feito assim, ele sai para atuar na humanidade, sobre o qual os crentes triunfam pelo poder do Espírito Santo que habita neles. Por isto que o versículo ele é enfático em dizer: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então nós vemos aí os fiéis a Deus que triunfa pelo poder do Espírito Santo que habita neles, nestes cristãos, porque Cristo vindo ao mundo, ele prometeu: olha, eu subirei ao céu e enviarei um outro Consolador. Característica do mundo, segundo o contexto de João 1:4, este mundo maligno, ele é hostil e tem alienação. Hostil é que é guerreador, eles lutam para formar um grande exército. E alienador é a pessoa humana que é induzida por estes espíritos e se tornam alienado para fazer, provar e ser contra, e sendo contra tudo que se diz a favor desta hostilidade maligna, vai fazer com que esta pessoa apoie, essa pessoa esteja de acordo. Então, o mundo humano alienado pela hostilidade maligna. O mundo é a soma da vida humana separada de Deus. Então, quando a pessoa começa a separar das coisas de Deus, daquilo que é da vontade de Deus, ele passa a estar alienado e chamado mundo, o mundo maligno humano, porque o mundo maligno atua nestas pessoas que a Bíblia chama de mundo alienado pelo mundo maligno. Então nós vemos esta correlação desses três mundos que são frequentemente utilizados textos bíblicos que distinguem de um mundo humano, mundo terrestre e mundo maligno, frequentemente descrito como inimiga e alienada de Deus. Como diz neste comentário que estamos fazendo, é uma influência do erro. Inclui falsos profetas, pessoas que, induzido pelo um orgulho, pelo querer se apresentar-se no mundo atual, querer likes, querer comentários, querer receber muitos aplausos, muitos comentários sobre ele, eles entregam uma falsa profecia, um falso acontecimento. Então, aqueles que rejeitam a verdade de Deus, porque a verdade de Deus ela não tem uma propagação tão imensa que leva a aplausos, porque o aplausos ele vem por coisas que são boas para as pessoas, e muitas vezes as coisas que faz a pessoa deixar de praticar alguma coisa que traz bem para o seu próprio corpo, para seus próprios deleites, seus próprios prazeres, é o que mais a Bíblia tem. A Bíblia tem ensinamentos que levam o homem a ter uma vida regrada, uma vida que ele está sempre temendo a Deus, não com medo, mas com reverência. Então ele fala e ele anda, ele age conforme a Bíblia ensina, e quando ele erra, ele se arrepende e volta às primeiras práticas do temor de Deus.
essa origem dos falsos mestres. João afirma que os falsos profetas procedem do mundo. Eles procedem deste mundo que falam a linguagem do mundo e por isso são ouvidos por eles. Então, quanto mais esta linguagem alienada às coisas malignas que estão influenciando até mesmo os que estão em um meio, num reduto, no meio cristãos, eles são influenciados, mas a Bíblia fala: vós, filhinhos, venceste o maligno. E esta vencer, que venceu, é porque venceu, porque já determinou a vencer, e estão determinados também a vencer futuramente, no presente e no futuro. Então, por isso, eles estão fora deste domínio maligno do mundo maligno. Então, o que nós devemos conscientizar? Que o versículo ele contrasta com o Espírito Santo, que é Deus. Eles lutam porque o Espírito Santo luta contra as maldades, contra os espíritos malignos. E ele luta de que forma? Ele está nos cristãos que obedecem à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é dominante sobre todas as organizações do mundo, seja denominações de nomes de igrejas, ela é superior, porque a palavra de Deus ela é que salva, a palavra de Deus é que transforma. Então, se o cristão está em uma determinada denominação e ele quer ser salvo, ele tem que ter o princípio baseado na palavra de Deus. Quando alguém, seja líder ou não, quando fala qualquer coisa que não condiz com a palavra de Deus, ele talvez não vai confrontar esta pessoa, mas ele vai reter o que é bom, ele vai guardar o que é bom, e o que não é, ele vai desprezar. Por quê? Porque ele não é dominado, ele não é alienado a tudo que as pessoas que são influenciadas pelo mundo maligno acabam fazendo, porque está alienado. Tudo que fala obedece sem examinar as escrituras sagradas. Então, nós temos este planeta físico, esse planeta geográfico, com o chamado mundo físico, planeta geográfico, e o mundo também físico humano. Então, nós vemos esses dois atuando na parte física. Porém, temos a parte espiritual, que é o mundo maligno, que, conforme foi explicado, que nós devemos estar, então, cuidando para que estes alienadores espirituais malignos, do mundo maligno, não venha prevalecer sobre a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida sossegada, plena e sempre confiante no Senhor. Então oremos para que possamos estar em Cristo Jesus e vencer o mundo maligno e o mundo o mundo humano que está influenciado pelo mundo maligno. Oremos neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu rogo por estas vidas que estão sendo alertadas sobre esta influência, conforme a Tua palavra. Filhinhos, vós venceste o maligno, e o maligno não pode prevalecer sobre nós de forma astuta, silenciosa ou influenciadora. Nós temos a marca de Cristo em nossa vida, nós não temos a marca de maneira visível, mas nós temos a marca invisível, que é o Teu sangue, que vai nos purificando de forma invisivelmente, mas pelos olhos da fé nós vemos que somos perdoados, que somos justificados pelo Seu sangue, pela Sua palavra, e o Senhor nos dará
a recompensa por tudo isto. Abençoa os teus servos e as pessoas que ouvirão esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.